Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para dividirem, compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências de vida. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha. Desafios do CEO nas empresas de logística. Ser CEO ou presidente de empresas é uma função que requer fortes habilidades de liderança e gerenciamento, bem como uma profunda compreensão do setor e dos desafios que ele enfrenta. E no setor logístico isso não é diferente. É necessário ter aptidão e capacidade para tomar as decisões que sejam do melhor interesse da empresa e dos stakeholders. O CEO do setor de logística é responsável pela direção estratégica geral e pelo sucesso da organização. Tarefa extremamente desafiadora, uma vez que desenvolver e implementar um plano estratégico deve levar em conta as tendências atuais e futuras do mercado, a concorrência e o ambiente regulatório. As organizações são demandadas a fornecer serviços de logística de classe mundial a preços competitivos, enquanto precisam garantir a estabilidade financeira da organização através da gestão de orçamentos, controle de custos e maximização dos lucros. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para refletir comigo o meu amigo Gilberto Lima. Olha só quem chega para a Prosa com Bertalha. Caro Gilberto, meu caro amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo participar com você desse bate-papo. Que bacana, tenho certeza nós vamos ter uma prosa fantástica aqui, Gilberto. Gilberto, antes de ir em frente, meu amigo, quem é o Gilberto Lima? Bom, Gilberto Lima é um apaixonado pela logística. É um cara que está aí há muitos anos nessa área. Costumo dizer que isso aqui é viciante, apaixonante, né? É difícil quando você entra e gosta você sair. Então, comecei na logística há muito tempo atrás, mas vou falar um pouquinho do Gilberto, pai da Laura, pai da Gabi. Tenho duas filhas, uma de 17, já vai fazer 18, e outra de 12. Sou casado com a dona Carolina, há 20 anos e estou na logística há quase 30 anos já. Então, acabei entrando por um acaso do destino, atuava no início da minha carreira, lá na época de faculdade ainda, no setor financeiro, e aí, bem no comecinho da carreira, por um acaso, acabei indo para a logística, por um tempo que seria determinado, e esse tempo determinado virou aí quase 30 anos já, e estou aqui e não saí mais. Comecei bem jovem, motivo de orgulho para mim, porque tive o privilégio de passar por todas as áreas e por todas as etapas dentro de um operador logístico, mesmo dentro de empresas que eu trabalhei na área de logística. Isso é bastante gratificante do ponto de vista de aprendizado e de vivência, né? Eu acho que isso nos dá uma base e um entendimento bastante interessante de todos os processos, em todos os setores, em todas as etapas. Que fantástico, muito legal, Gilberto. Tenho certeza que nós vamos ter uma prosa bastante animada aqui, vamos dizer assim, e uma prosa que vai trazer uma contribuição muito grande para as pessoas que querem saber o que exatamente faz um presidente de empresa, um CEO, quais são os desafios e tudo mais. Antes da gente entrar nessa seara e contextualizar um pouco esse tema, ô Gilberto, eu já vou convidar o pessoal aí para curtir o nosso canal, para acionar o sininho, para se inscrever, né? Importante, aqueles que não se inscreveram ainda, porque tem muita prosa interessante. São mais de 500 pessoas que passaram por aqui, Gilberto, e gratidão enorme pela sua presença. Portanto, meu amigo, vamos lá, contextualiza o tema, fala um pouquinho dos desafios, acho que são poucos, né, Gilberto? Quase nada, e cada vez eles aumentam, né? Eu acredito eu acho que o grande desafio cada vez mais é você ser uma referência dentro da companhia, né? Você ter aí os seus propósitos e ser visto como
alguém a ser seguido. Eu acho que isso não é fácil de fazer, é bastante difícil. Então, óbvio que para isso você tem que ter um profundo conhecimento do setor, e cada vez mais você está muito atualizado com as tendências, com as novas necessidades, porque elas mudam a cada dia. Então, o que a gente via como necessidade há alguns anos atrás, hoje a gente já simplesmente não fala sobre algumas coisas mais, e são novas os desafios, novos as aptidões que a gente precisa desenvolver, a capacidade que a gente precisa ter para realmente a gente conseguir vencer todas essas necessidades que hoje a gente vê, né? Então, as coisas acontecem muito rapidamente. Hoje em dia, as coisas mudam de uma semana para outra, mesmo as necessidades dos clientes, elas são muito rápidas a mudança. E a gente tem que ter um poder de reação muito rápido também. Só que você tem que levar toda a companhia junto nessa mesma velocidade, nesse mesmo entendimento. Acho que esse é o grande desafio hoje do CEO, do diretor-geral de uma grande empresa, de levar o seu time, de capitanear aí, direcionando para o que é realmente relevante, o que é necessário, o que o cliente está pedindo hoje, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande desafio que a gente tem hoje, acompanhar aí realmente essas novas tendências que surgem a cada dia. Fantástico aí, ô Gilberto, uma contextualização muito legal. E aí, partindo pela perspectiva principalmente dos desafios, nós temos vivido ultimamente alguns fatores, enfrentado alguns fatores bastante interessantes e alguns desafios ainda maiores, até porque a nossa cadeia hoje ela é globalizada, então os clientes, seguramente você tem clientes internacionais e grandes tem uma cadeia globalizada e, portanto, convive com esse desafio. E, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito na interrupção, na disruptura da cadeia, não necessariamente só atrelada à parte da pandemia, né, mas outras coisas, principalmente no contexto de fornecimento e tudo mais. E você, como um grande operador logístico, como alguém que trabalha na área de logística há bastante tempo, você tem vivenciado isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco, o Gilberto, né, na posição em que você se encontra, presidente, CEO de empresa, o que é enxergar essas rupturas, essas interrupções, essas restrições que a gente encontra no mundo logístico, Gilberto? Eu acho que a gente viveu aí, eu acho que não só a gente tem que avaliar o momento de pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, esse momento foi um momento que trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muito aprendizado para a gente também, né? Então, nós tivemos que, nesse momento, fazer uma análise sobre outros pontos de vista, buscar alternativas impensáveis até aquele momento, né, de reação. E nesse contexto todo também a gente viu aí em alguns momentos o desabastecimento em vários setores, né? Então, tanto de matéria-prima, como de insumo, como de componentes. E aí isso faz a gente refletir no modelo, né? E como que a gente faz para a gente, não numa pandemia, mas numa outra situação, a gente não ter esse tipo de problema, ou que esse tipo de problema não traga um impacto tão profundo como trouxe para alguns segmentos recentemente. Eu digo que a logística, o segredo da logística é a antecipação, né? Então, a gente deve estar sempre tentando se antecipar, olhando lá na frente e se perguntando, né? Olha, pô, e se acontecer isso, e se tiver isso? Então, a antecipação é a chave do negócio para o nosso segmento. E à medida que a gente começa a fazer uma análise sobre onde estão nossos fornecedores, onde estão nossos parceiros, quais são as vulnerabilidades que a gente enxerga nessa cadeia, e a gente tentar se antecipar, traçando planos para que a gente não tenha uma dependência muito grande ou não tenha um risco muito grande em determinada elo da cadeia, é super importante, né? Então, eu acho que, de novo, nós passamos por um momento que nos fez pensar e repensar no modelo que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a gente depender de um único fornecedor, ou depender do fornecedor que está do outro lado do mundo, ou de um parceiro,
né? Que risco que isso traz para dentro do nosso plano, porque pode acontecer alguma coisa no caminho. Então, eu acho que a disrupção ela tem que ser prevista da melhor maneira possível. A gente se antecipar a possíveis quebras nos elos da cadeia. E isso pode acontecer numa pandemia ou pode acontecer em outra situação, né? Então, eu acho que o segredo é esse. O segredo é olhar para dentro de todo o processo, de toda a cadeia e buscar antecipar possíveis pontos de ruptura para a gente tomar ações para corrigir isso. Talvez se a gente tivesse feito isso de uma maneira muito mais efetiva, mesmo durante a pandemia, para algumas situações, talvez a gente tivesse um resultado um pouco diferente no final. Que legal, que bacana. O Gilberto, tem algumas coisas que aparecem pesadamente na agenda das organizações e dos CEOs, dos presidentes de empresa, e seguramente são preocupações grandes, tipo gestão de riscos, sustentabilidade. A parte de custos nem se fala, né, Gilberto? Alguma coisa que, né, a todo momento, né, é o grande foco aí. E o outro elemento, né, eu citei alguns, e outro elemento que aparece muito fortemente, eu tenho um viés acadêmico, além de trabalhar com a parte de consultoria e ter trabalhado em grandes empresas que eu admiro muito, posso até citar o nome aqui, a IBM, a HP, a própria Unilever, né? É, como que é isso, principalmente quando a gente pensa em mão de obra, em capacitação de pessoas, de profissionais, talvez tocando aí esses elementos todos que estão na sua agenda e, de certa forma, desbravar um pouco esse lado, Gilberto? Hoje eu vejo isso, nós como companhia vemos isso como um ponto de atenção. Eu acho que a capacitação cada vez mais da mão de obra é algo que precisa ser pensado de maneira diferente. Eu arrisco a dizer que no futuro o mercado, no futuro não, eu posso dizer que agora já temos em algumas situações carência em algumas especialidades dentro do nosso segmento. Então, de novo, buscando se antecipar a isso, se nós esperarmos a coisa ficar cada vez pior e não fazermos nada, provavelmente a gente vai ter um problema lá na frente. Ou seja, eu não vou ter, para algumas atividades, mão de obra capacitada para executar determinadas funções dentro do que a gente espera e dentro do que o meu cliente vai pedir, dentro do que o mercado vai pedir. Então, a gente tem que começar a pensar de forma diferente para isso. Então, nós aqui, por exemplo, já começamos alguns programas, criamos há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, o que nós chamamos de universidade corporativa, que não é novidade em outras empresas. E isso tem dado um resultado fantástico, porque nós fazemos a formação dos profissionais do futuro. Então, cada vez mais com a tecnologia, a integração sistêmica, o nível de informação que a gente tem que dar e a velocidade que a gente tem que dar essa informação, o nível de gestão operacional que a gente tem que ter e é exigido hoje pelo cliente. Então, assim, se você não formar os profissionais do futuro, provavelmente você vai ter um problema. Então, olhar para o mercado e dizer, deixa a vida levar e eu não vou fazer nada, você vai ter um problema lá na frente. Legal, muito bacana. Fantástico aí todas essas ponderações que você fez. Eu tenho tido algumas incursões interessantes aí no mercado e conversado com pessoas e até feito algumas lives, viu, Gilberto? E a grande preocupação realmente, e conversando com empresas, assim como conversando contigo, o quão as pessoas estão preparadas. E eu tenho ouvido de algumas empresas, inclusive, que está muito difícil, da mesma forma como você comentou, está muito difícil encontrar no mercado profissionais para que se encaixem, que se enquadrem em algumas habilidades. E uma outra reclamação muito forte, eu não sei se você quer comentar sobre isso também, é o lado do soft skill e do hard skill. Está mais fácil você encontrar efetivamente, talvez, o hard skill, e o grande problema é o soft skill, ou seja, você contrata a pessoa com aquela qualificação, só que ela não consegue ter um jogo de cintura interno, a própria atitude dela, muitas vezes acaba desgastando o relacionamento dentro da organização. Como é que você enxerga isso, Gilberto? Isso eu acho que concordo com você plenamente, a gente vê muito isso acontecer, né? Então,
de repente, uma formação técnica muito boa, um currículo muito bom, na verdade, mas que aí, na hora de jogar o jogo, tem uma dificuldade para conseguir fazer a interação entre as áreas, a interlocução entre diferentes elementos dentro do time, né? Então, eu acho, é por isso que eu reforço a ideia da necessidade das empresas começarem a pensar num outro tipo de formação, né? Então, quando eu falo sobre universidade corporativa, é um assunto que eu sou bastante entusiasta, porque realmente eu acho que é um caminho e é um caminho efetivo. É um investimento que você faz, que você colhe frutos desse investimento. E por quê? Porque além de você se antecipar na formação desses profissionais que cada vez mais estão escassos no mercado, você trabalhando intercompany, você, de alguma forma, faz esse profissional vivenciar essa interação já entre as áreas. Então, assim, esse profissional vai ficar pronto muito mais cedo do que se ele for num processo natural. Né? Ele já tá vivendo tudo aquilo lá. Então, hoje, realmente, a gente tem também essa outra grande preocupação em relação ao futuro, né? Como vai ser meu time no futuro? Quando a gente fala principalmente numa camada de liderança, aí eu falo uma liderança de mais baixo nível, ou médio nível, ou alto nível de liderança, eu acho que é aí que está concentrado o nosso grande ponto de atenção, né? Como a gente forma essa liderança e como essa liderança consegue interagir dentro da cadeia, dentro da organização, né? Então, é super importante a gente pensar nisso e a gente promover um caminho novo para a gente ter essas pessoas prontas aí no futuro. Maravilha, Gilberto, bacana demais. Nós vamos explorar um pouquinho mais, eventualmente, esse assunto no segundo tempo da nossa prosa, porque o primeiro tempo passou voando aqui, Gilberto, né? Nós já terminamos o primeiro tempo da prosa. Vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma aguinha, um café, vamos escutar aí a nossa querida Corujinha cantar e vamos voltar para o segundo tempo, Gilberto? Vamos embora. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo para a prosa com Bertalha aqui de hoje. Nós estamos conversando com o Gilberto Lima, que é CEO, presidente de uma grande organização de operação logística, e está contando para a gente aqui as experiências, os desafios. Tem um lado bom também, né, Gilberto? Ou seja, principalmente quando a gente gosta de liderar e gosta da liderança, né? Eu queria trazer aqui para a nossa conversa alguns elementos, e aí vou deixar você livre para desbravar esses elementos. Primeiro, tecnologia. A gente fala muito do mundo digital, tal, como é que a tecnologia ajuda. Outro elemento que aparece muito é ter visibilidade na cadeia. E você mencionou lá no primeiro tempo um ponto de antecipação, ou seja, o quanto a gente se antecipa. Então, em relação a atender ao cliente, em relação a identificar as rupturas e ineficiências na cadeia, o quanto isso é importante. É muita coisa para a gente falar, ô Gilberto, dá para desbravar. Não, eu acho que dá, eu acho que dá. Eu acho que esse é um tema super importante. Eu digo que tecnologia hoje é o tema, é o tema. Hoje, para qualquer grande operador do mercado, tenho certeza absoluta que esse é um tema estratégico, esse é um tema que está sempre em cima da mesa, porque tem tudo a ver com o futuro. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala hoje de integração dos sistemas, que é algo essencialmente necessário para que a gente consiga entregar o que o nosso cliente está precisando, né? Estou falando de software, estou falando de sistemas específicos, estou falando de informação. Cada vez mais a velocidade das informações é algo extremamente necessário dentro do nosso segmento. Eu faço um paralelo quando, no passado, nós fazíamos uma compra, não, num passado não tão distante, né? Mas que fazíamos uma compra por internet, por exemplo, e você recebia uma mensagem dizendo assim, ó, você vai receber o seu produto entre os dias 15 e o dia 19, né? E você já ficava feliz dizendo assim, puxa, que legal, né? Me passaram aqui, eu já sei que nesse período aqui eu vou receber o meu produto. E aí, quando eu falo que algumas coisas que muito recentemente a gente tratava como uma referência, né?
para indicadores, hoje não faz mais sentido, né? Então, hoje, a precisão exigida é muito maior que o intervalo de 4 dias. Talvez seja o intervalo de 4 horas agora. Uhum. Né? Então, a informação, a precisão da informação, a velocidade da informação, e que tem tudo a ver com tecnologia, é algo hoje cada vez mais necessário. Hoje, nós precisamos ter a previsibilidade de hora por hora, né? De minuto por minuto, como que a gente vai estar executando dentro do processo para que você consiga dar a resposta para o seu cliente dentro da necessidade que ele precisa. Então, tem que ser algo muito mais justo, muito mais preciso, e assim vai ser cada vez mais. Né? Então, de novo, isso tem tudo a ver com tecnologia. Né? A velocidade de informação, os canais de informação que a gente vai usar para a gente dar essa resposta. E também tem a outra parte, que essa o cliente talvez não veja, mas as empresas com certeza, que tem uma relação direta com tecnologia também, que é toda a gestão operacional, a gestão financeira do negócio, que é algo que hoje é totalmente diferente da maneira que a gente fazia no passado. Né? Então, de novo, o uso da tecnologia para a gente conseguir administrar a nossa empresa, né? Para que a empresa realmente ela dê o resultado que o nosso stakeholder está aguardando como resultado. Então, gestão operacional, gestão financeira, gestão de processos. Então, cada vez mais necessário o uso da tecnologia nesse cenário. Né? Então, e aí a gente fala assim, pô, a gente começou a fazer uma transformação digital, né? Não, transformação digital a gente já começou faz muito tempo, né? O que a gente está é numa evolução Uhum. dessa transição, né? Então, se a gente lembrar bem, quanto tempo tem um WhatsApp, né? Já há algum tempo já, né? Como que a gente chama um táxi hoje? Né? Isso é transformação digital, né? Que já vem acontecendo há muito tempo atrás. Só que as necessidades hoje e as necessidades de amanhã são outras necessidades, são velocidades diferentes, são informações diferentes, são níveis de detalhe diferentes sobre as informações. E a gente, isso é muito mais do que investir na área de TI, né? É muito mais do que isso. E isso é realmente o meio de a gente conseguir chegar onde a gente precisa estar. Não é o fim, é o meio. Né? Como que a gente usa isso para chegar onde a gente precisa chegar? Fantástico. Você trouxe dois pontos aí que me deixa aqui com a curiosidade aguçada, né? Ou seja, tem uma perspectiva, logicamente, que você fala de pessoas, né? E você fala de tecnologia, transformação digital. Na minha visão aqui, logicamente, há um impacto muito forte na perspectiva da cultura da organização e na perspectiva de futuro, de tendências. Como é que você conecta esses dois itens? Porque uma coisa é, logicamente, as pessoas estarem preparadas, as pessoas e as empresas, né? Estarem preparadas para esse mundo em constante evolução. Eu digo constante porque realmente nós vamos viver isso, né, Gilberto? Ou seja, estamos falando de transformação digital, mas estamos falando de inteligência artificial, estamos falando em tantas coisas que estão acontecendo. Então, há uma conexão muito forte entre a cultura e as tendências. Como é que você enxerga isso? Eu acho que são três pilares principais aí nesse contexto, né? Eu acho que o primeiro pilar são as pessoas que estão inseridas dentro desse contexto. Um segundo pilar que são processos e o terceiro pilar que é tecnologia. Né? Então, esses, para mim, são os três grandes pilares que a gente tem que linkar, né? Pessoas, processo e tecnologia. Tem um, tem uma referência que eu tenho para comigo, e cito o nome dele aqui, que é o Diniz, que é o Abel Diniz, que ele fala muito que a empresa são pessoas e processos. Né? Ele fala, ó, basicamente, empresa é pessoa, processo. Ele fala muito isso, e quando eu ouço ele falar, eu ouso a dizer, eu acho que tem algum outro componente que é tecnologia, né? Então, como a gente linka isso tudo? Então, hoje não basta a gente usar aquele jargão que a gente muito usou, né? Ah, vamos pensar fora da caixa, né? Vamos fazer diferente. A gente falava,
mas agora é mais do que isso, né? É pensar, fazer as pessoas usando tecnologia, olhando para os processos que você tem, de novo, os três grandes pilares, né? É ela pensar em processo disruptivo. Esquece tudo. Deixa eu ver como eu penso, mas usando a tecnologia, usando os processos, né? E a gente tem que levar essas pessoas a agir dessa forma. Então, acho que esse é o grande desafio do negócio hoje. Então, é fazer as pessoas pensarem de modo disruptivo, pensar em fazer de uma maneira totalmente diferente, né? Ter novas referências, não ter as referências que tinha no passado. Isso é necessário cada vez mais, né? É isso que a gente vai precisar lá na frente. Então, não é algo fácil de fazer, a gente linkar esses três grandes pilares, mas o caminho é esse para mim. Que bacana. Você sabe, ô Gilberto, que recentemente eu dei uma palestra e eu falei, usei essa expressão que você usou, ou seja, pensamento disruptivo, criatividade e tudo mais, né? E aí, uma das pessoas que estavam na sala, ela levantou o braço e fez a seguinte pergunta: Paulo, antigamente a gente falava que tinha que pensar fora da caixa, exatamente a expressão que você usou, e agora você fala de pensamento disruptivo. Como é que eu conecto essas coisas? E a minha resposta para ele foi a seguinte, até depois disso eu acabei escrevendo um artigo, né? Eu falei, as respostas elas têm que ser buscadas independentemente se elas estão fora de uma caixa ou se elas estão dentro de uma caixa. Então imagine o seguinte, não existe mais caixa, né? Não tem caixa. Esse é o pensamento disruptivo. Não tem caixa, porque se tiver caixa, você enquadra, você está determinando quais são os limites. E hoje não tem limite. Criatividade não tem limite. É por isso que eu usei o termo, desculpa, Paulo, mas eu usei o termo de a gente criar uma nova referência. Esquece a Exato. caixa, É. esquece a caixa. Então, é a criação de uma nova referência. Por isso que eu digo que o papel e o trabalho de a gente conseguir levar esses três grandes pilares, pessoas, processos e tecnologia, buscando a gente buscar uma nova referência, a gente ter uma nova referência, é algo fantástico, fantástico, não, mas não muito fácil de fazer. Mas é o único caminho. Para mim, é o único caminho que a gente tem para você conseguir acompanhar a necessidade, acompanhar a tendência, acompanhar a exigência, acompanhar a necessidade do nosso cliente no futuro. Uau, muito bacana, legal mesmo. E nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa prosa, ô Já? Gilberto, mas foi boa demais, né? Ou tem sido boa demais, né? Eu queria, de certa forma, extrair de você aí um pouco mais desse papel que você exerce, que é um papel fantástico, né? Ou seja, é uma posição, logicamente, almejada por muitas pessoas, né? E ser um CEO no setor de logística requer aí uma combinação, um treino, uma liderança, né? Pensamento criativo, estratégico, ou seja, todo mundo está de olho naquilo que você está fazendo, para o bem e para o mal, né? Como é que você coloca, ou eu vou até chamar de dicas, viu, Gilberto? Que dicas que você daria para as pessoas para assumirem essa posição, que é uma posição almejada, mas que é uma liderança que, de certa forma, transforma a empresa, transforma pessoas e inspira, né, Gilberto? É, eu teria algumas dicas, eu acredito que na minha concepção bastante importantes. Primeiro, eu acho que você tem que sempre buscar conhecimento. O conhecimento você nunca tem todo ele, nunca vai ter talvez todo ele. Então, a busca constante de conhecimento, a busca constante de se atualizar, até porque a gente está falando em ter nova referência, ser disruptivo, pensar diferente, levar as pessoas a pensar dessa forma e conseguir interagir dessa forma. Então, a busca do conhecimento, eu acho que é uma das dicas super essenciais para qualquer executivo que está nessa posição ou até mesmo em outras posições. Então, essa acho que, sem dúvida nenhuma, é uma delas. E com isso, vem você conhecer o seu negócio. Né? Isso é super importante também, porque eu acho que não tem nada pior do que você ter uma liderança que você não confia ou que você
não acredita que ela tem o conhecimento necessário para conduzir aquilo ali. Então, o fato de você buscar conhecimento, se atualizar, se aprofundar, te traz uma bagagem e uma segurança de você conhecer o seu negócio e saber o que o seu negócio precisa olhando para frente. Eu digo que eu acho que um CEO, um diretor-geral, ele nunca deve estar no hoje, ele deve estar no amanhã. Então, no hoje, tem um monte de gente trabalhando no hoje, mas essa função ela tem que estar um pouco adiante. A execução do hoje é para um outro time, que é necessário e super importante, mas a cabeça dele tem que estar olhando lá na frente sempre. Então, busca de conhecimento, atualização de conhecimento, dá segurança para os liderados de realmente seguir a proposta que está sendo colocada pelo CEO, né? Acreditar naquilo ali. Aí eu acho isso super importante e super necessário. Existe algumas questões hoje em dia, você citou num primeiro momento, que a gente precisa estar atualizado sobre isso. Eu falo de CSR, eu falo de inclusão, eu falo de preocupações que talvez algum tempo atrás a gente não tinha tanto, mas é papel hoje do CEO também pensar nisso, porque isso é super importante, super necessário. Então, acho que são algumas dicas, algumas coisas que eu acho super importante para essa cadeira. Gratidão enorme, fantástico. Aqui a nossa prosa, o Gilberto, gratidão de coração pela sua participação aqui. Gilberto, obrigado. Obrigado a você, Paula. Foi um prazer estar com você aqui. Quem sabe a gente bate mais um papo aí daqui a pouco, de novo, outra prosa. E parabéns pelo seu trabalho também aí, que eu acho que é bastante interessante tudo isso que você faz aqui. Eu acho que é bastante é, motivador aí para as pessoas quererem aprender, quererem ouvir experiências. Não diria nem aprender, né? Eu acho que aqui são experiências que a gente troca e acho super interessante esse trabalho que você faz. Parabéns. Eu agradeço do fundo do coração e ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um É abração, isso aí. Gilberto. Grande abraço, Paulo. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.